descobrindo a conexão entre cães e humanos. Estudos mostram que os cães têm uma ligação emocional profunda com seus donos, refletindo o amor que sentimos por eles. Essa conexão especial revela que esses companheiros leais não são apenas animais de estimação, eles se tornam parte da família. Pesquisas indicam que, quando os cães olham nos nossos olhos, eles liberam o hormônio ocitocina, que também fortalece as relações humanas, criando um sentimento de amor e confiança. Em resposta, os donos frequentemente se sentem mais felizes e menos estressados ao lado de seus amigos peludos. Atividades como brincar de bola ou simplesmente relaxar no sofá fortalecem ainda mais esse laço. É incrível pensar que essa afeição mútua se desenvolveu ao longo de milênios. Então, da próxima vez que seu cão olhar para você com aqueles olhos cheios de alma, lembre-se de que é mais do que um simples olhar. É uma conexão amorosa que foi cultivada com o tempo. Não é surpreendente? Por que a gravidez causa gengivite em muitas mulheres? Esse problema afeta cerca de 40% das gestantes, e em alguns estudos, esse número pode chegar de 67% a 100%. O que acontece? Durante a gravidez, ocorrem mudanças hormonais significativas no corpo, especialmente um aumento nos níveis de hormônios como progesterona. Essas mudanças podem tornar as gengivas mais sensíveis e propensas à inflamação. Como resultado, algumas mulheres podem perceber que suas gengivas sangram mais facilmente ao escovar os dentes ou usar fio dental. É importante manter uma boa higiene bucal nesse período emocionante, pois a gengivite não tratada pode levar a problemas dentários mais sérios. Consultas regulares ao dentista e limpezas profissionais ajudam a lidar com essa questão. Conhecer a gengivite na gravidez é fundamental para as futuras mamães, para que possam cuidar da sua saúde e da saúde do seu bebê. Você sabia que há ouro no oceano? Cientistas estimam que nossos vastos oceanos contêm cerca de 20 milhões de toneladas de ouro. No entanto, encontrar e extrair esse tesouro não é tão simples quanto parece. O problema é que em cada litro de água do mar, há menos de 1 bilhão de gramas de ouro. Isso significa que, embora haja muito ouro, ele está tão diluído que a extração se torna inviável e muito cara. Curiosamente, fontes hidrotermais funcionam como fornos naturais, aquecendo a água e criando condições únicas para a formação de pequenos pepitas de ouro. Mas aqui está o detalhe. Essas fontes estão a cerca de 2,5 quilômetros de profundidade, onde a temperatura pode ser muito alta, tornando-as de difícil acesso. Portanto, embora o oceano possa esconder metais preciosos, chegar até eles é uma história completamente diferente. O Templo de Karnak, no Egito, é um dos maiores e mais impressionantes complexos de templos do mundo, dedicado ao poderoso deus Amon. Ele ocupa mais de 200 acres e demonstra a incrível habilidade dos antigos egípcios. Uma característica especial de Karnak é a Avenida Mágica, decorada com esfinges, que liga Karnak ao templo próximo de Luxor. Essas esculturas notáveis, com corpo de leão e cabeça de homem, servem como uma ponte entre os dois locais sagrados, criando um caminho fascinante pela história. Ainda mais interessante é que escavações estão em andamento no templo de Luxor, onde arqueólogos trabalham incansavelmente para descobrir novas esfinges escondidas. Cada descoberta aprofunda nossa compreensão da cultura e religião do Antigo Egito. Quais mistérios as areias de Luxor revelarão a seguir nesta viagem no tempo? Difícil de acreditar, mas o suco de cenoura pode ser mortal. Beber 10 galões de suco de cenoura pode parecer um desafio divertido, mas na verdade é perigoso devido ao alto teor de vitamina A. A cenoura é saudável e rica em nutrientes, mas o excesso pode causar sérios problemas de saúde. Quando você consome muito suco de cenoura, o corpo fica sobrecarregado com vitamina A, levando a uma condição chamada hipervitaminose A. Isso pode causar inchaço cerebral, náuseas, tontura e até complicações graves, como danos ao fígado. Embora 1 ou 2 copos de suco de cenoura fresco possam melhorar seu humor e fornecer vitaminas, é importante ter moderação. Então, da próxima vez que você desejar essa bebida laranja vibrante, lembre-se, tudo em excesso pode ser perigoso. Pronto para aproveitar o suco de cenoura de forma responsável? Você consegue imaginar ginastas de elite se tornando criadores de conteúdo? Antes de Lucas e Marcos aparecerem nas nossas telas, eles não eram apenas ginastas. Eram atletas de elite e campeões nacionais nos Ewatai-Wa. Esses 2 irmãos talentosos se destacaram na ginástica, mostrando sua força, agilidade
e artisticidade incríveis. Seu trabalho duro e dedicação lhes renderam títulos e prêmios, destacando-os em um esporte altamente competitivo. No entanto, a paixão deles por se apresentar não se limitava ao ginásio. Eles fizeram uma transição habilidosa para criar conteúdo envolvente em plataformas como YouTube e TikTok, onde seu carisma e energia conquistaram milhões. Compartilhando sobre suas vidas, desafios e momentos divertidos, Lucas e Marcos reuniram uma enorme audiência. Essa ousada mudança do mundo da ginástica para a fama digital mostra como a adaptabilidade pode abrir novas oportunidades. Quem diria que campeões nacionais poderiam se tornar sensações nas redes sociais? Você já olhou para cima e se perguntou por que as nuvens não caem? Tudo se deve à força de sustentação do ar ao redor. Quando o ar quente sobe, ele cria uma corrente ascendente que ajuda as nuvens a permanecer na atmosfera. Isso acontece porque o ar quente é mais leve que o ar frio. Ao subir, ele contrabalança a gravidade, ajudando as nuvens. Curiosamente, embora as nuvens pareçam fofas e macias, na verdade, elas contêm muita água. Entender como as nuvens ficam no ar nos ajuda a compreender melhor o clima ao nosso redor. A interação dessas correntes de ar quente ascendentes e o peso das gotículas de água nas nuvens afetam tudo, desde dias ensolarados até tempestades. Então, da próxima vez que você olhar para uma nuvem, lembre-se de que ela não está apenas flutuando, ela está dançando com as correntes de ar em um incrível balé atmosférico. Prepare-se para se surpreender com a história de Elizabeth Swann. Em 2018, Elizabeth Swann, uma snowboarder dos EAK Psycha, ganhou destaque nas notícias ao se qualificar para os Jogos Olímpicos de Inverno, apesar de sua pouca experiência. Muitos acham que competir em alto nível é uma tarefa difícil, mas Elizabeth adotou uma estratégia inteligente. Ela escolheu competições com menos de 30 participantes, aumentando suas chances de conquistar prêmios. Nessas competições, ela focou em descidas limpas, sem quedas, para atender aos requisitos de qualificação olímpica. Essa história é inspiradora, destaca sua determinação e capacidade de reação rápida, que a levaram ao cenário mundial. O caminho de Elizabeth mostra que, às vezes, uma abordagem inteligente pode ser tão importante quanto a experiência. Sua história inspira e lembra que, com a atitude e estratégias certas, até os sonhos mais ousados podem se tornar realidade. E se eu te contar um segredo chocante sobre as filmagens? Durante a produção do filme Dia de Ira em 1950, o diretor Carl Theodor Dreyer criou uma atmosfera assustadora usando uma técnica polêmica. Na cena da queima da bruxa, ele deixou a atriz amarrada a uma escada de madeira, o que permitiu que ela transmitisse um verdadeiro medo e desconforto em sua atuação. A equipe saiu para o almoço, ciente da situação dela, o que adicionou um elemento inquietante à tensão dramática do filme. Essa escolha gerou debates sobre a moralidade da atuação e da direção no cinema. Levanta questões sobre até onde os cineastas estão dispostos a ir para provocar emoções genuínas nos atores. Alguns consideram isso uma abordagem inovadora para transmitir realismo, enquanto outros o criticam como cruel e irresponsável. Esse incidente nos lembra de um tempo em que os limites do cinema foram ultrapassados em nome da arte. O que você acha de métodos assim? Vamos descobrir a verdade sobre 6 capitais do seu ar. Você pode ficar surpreso ao saber que 6 capitais estaduais estão, na verdade, a oeste de Los Angeles. Embora a Califórnia geralmente seja vista como o estado mais ocidental, capitais como Juneau e Honolulu vão ainda mais longe. Juneau, a capital do Alasca, não é apenas remota. Está cercada por deslumbrantes geleiras e montanhas íngremes, proporcionando um cenário impressionante para sua administração. Em um dia ensolarado, Honolulu, a capital do Hawaii, exibe suas praias espetaculares, além de ricas tradições culturais e uma população diversa. Indo para o continente, Salem, em Oregon, tem uma história vibrante, enquanto Olympia, em Washington, é conhecida por sua bela orla e parques. Sacramento, a capital da Califórnia, é repleta de significados históricos, entrelaçada com a era da corrida do ouro. Carson City, a capital de Nevada, muitas vezes passa despercebida, mas oferece uma atmosfera encantadora, aninhada nas encostas da Sierra Nevada. Cada uma dessas capitais tem histórias e características distintas, refletindo uma ampla variedade de paisagens geográficas e culturais. Portanto, da próxima vez que você pensar em capitais estaduais, não se esqueça deste mundo ocidental que está esperando para ser explorado. Prepare-se para se surpreender com nossa conexão genética com a areia.
Você sabia que cerca de 60% do nosso DNA é semelhante ao da areia? Esse fato incrível destaca as ligações inesperadas entre todos os seres vivos. Embora possa parecer inacreditável, ele mostra o quanto a vida na Terra está interligada. Nosso DNA, que contém as instruções para a vida, não é exclusivo de humanos ou animais. Ele também está presente nas menores partículas de areia. Essa semelhança nos lembra que tudo ao nosso redor, desde os maiores mamíferos até as menores partículas de poeira, faz parte de uma enorme rede biológica. Cientistas estudam essas conexões genéticas para entender a evolução da vida e como as espécies interagem entre si. Quanto mais aprendemos sobre nosso DNA comum, mais percebemos que a vida é um delicado equilíbrio de relações, complexidades e surpresas incríveis. Então, da próxima vez que você estiver na praia, pense nesse fato surpreendente. Parte de você está conectada à areia sob seus pés. Não é incrível? Você pode se surpreender. A menopausa em mamíferos é rara. Entre todas as espécies de mamíferos, apenas 3 foram observadas passando pela menopausa: as baleias jubarte, as orcas e os humanos. Esse fenômeno biológico único significa que essas fêmeas param de se reproduzir, mas continuam vivendo muitos anos após o fim da idade fértil. A hipótese da avó oferece uma explicação interessante para isso. Ela sugere que fêmeas mais velhas contribuem significativamente para seus grupos sociais, compartilhando sabedoria, habilidades e cuidando dos membros mais jovens. Por exemplo, em grupos de orcas, as fêmeas mais velhas frequentemente lideram a caça e transmitem conhecimentos importantes sobre sobrevivência, beneficiando todo o grupo. Essa dinâmica social pode aumentar as chances de sobrevivência da prole, garantindo a transmissão de conhecimentos e experiências das gerações mais velhas. Portanto, da próxima vez que você pensar na menopausa, lembre-se de que não é apenas um evento biológico. Pode também ser a chave para fortalecer os laços familiares e a força da comunidade. Fato surpreendente sobre a construção do Pentágono. O Pentágono, um dos edifícios mais reconhecíveis do mundo, começou a ser construído em 1941 e foi concluído em apenas 16 meses. Imagine como é construir uma estrutura tão grande, que é o coração do Departamento de Defesa dos IMAI, custando quase 50 milhões de dólares. Sua forma pentagonal única ocupa cerca de 6,5 milhões de pés quadrados, tornando-se o maior edifício de escritórios do planeta. O edifício foi projetado pelo arquiteto George Bergstrom e foi planejado para abrigar milhares de militares, utilizando amplamente aço e concreto. A construção rápida foi parcialmente motivada pela necessidade urgente de um comando central durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje, o Pentágono é não apenas a sede militar, mas também um símbolo da resistência e força estratégica americana. Você consegue acreditar como foi rápido sua construção? Acredite ou não, mas comer macarrão barulhento é um elogio. No Japão, fazer barulho ao comer macarrão não é apenas aceitável, é até incentivado. Quando você saboreia uma tigela de ramen ou soba, fazer barulho é uma forma de mostrar prazer pela comida. Essa tradição vibrante é bem diferente de muitas culturas, onde esses sons podem ser vistos como grosseiros ou desrespeitosos. Na culinária japonesa, o barulho ajuda a esfriar o macarrão quente e intensifica o sabor de cada garfada. Também é considerado um sinal de respeito pelo trabalho do chefe. Então, da próxima vez que você estiver desfrutando de macarrão, não hesite em fazer um som satisfeito. Isso mostrará que você realmente aprecia a experiência culinária. E quem sabe você pode impressionar seus amigos japoneses com sua compreensão da rica cultura gastronômica deles. Quando uma celebridade aparece no seu casamento. Em uma reviravolta surpreendente, o ator Keanu Reeves participou do casamento de um casal na Grã-Bretanha, ao parar por acaso no mesmo hotel. Imagine o choque dos noivos ao descobrir que sua estrela favorita estava a poucos passos deles. Em vez de ignorá-los, Keanu aceitou o convite com alegria, mostrando sua famosa humildade. Os convidados ficaram empolgados ao vê-lo conversando, posando para fotos e até fazendo um emocionante brinde. Momentos inesperados como esse nos lembram como a vida é cheia de surpresas. O casal não apenas ganhou uma história inesquecível, mas também conheceu uma verdadeira estrela de Hollywood, que valoriza conexões genuínas mais do que sua própria fama. Então, da próxima vez que você pensar nas coincidências da vida, lembre-se de que até mesmo uma caminhada pelo corredor do hotel pode levar a uma surpresa estrelada.
Você vai se surpreender, a maior pérola do mundo. Em uma história incrível de sorte, um pescador filipino encontrou uma descoberta extraordinária no mar. Esta pérola, pesando impressionantes 34 quilos, estava escondida dentro de um molusco gigante, aguardando para ser descoberta. Durante 10 anos, o pescador guardou esse tesouro debaixo da cama, sem saber seu imenso valor. Quando finalmente soube que ela poderia valer até 100 milhões de dólares, tudo mudou. A pérola, conhecida como Pérola Lao Tse, é não apenas uma maravilha da natureza, mas também uma história fascinante de sorte e mistérios do oceano. O molusco gigante, onde ela estava, desempenha um papel importante nos ecossistemas marinhos, tornando essa história um lembrete de como a natureza sempre nos surpreende. Você consegue imaginar encontrar algo tão incrível e não saber seu valor por tantos anos? Aqui está um fato curioso sobre os refletores de olho de gato. Esses dispositivos engenhosos, inventados por Percy Shaw em 1934, transformaram completamente a direção noturna. Imagine dirigir por uma estrada escura e ter dificuldade para ver onde está indo. Isso era um problema comum antes da invenção de Shaw. Ele criou o refletor de olho de gato ao notar como os olhos de um gato brilhavam nos faróis de seu carro. Isso o inspirou a criar um marcador de estrada, reflexivo que brilha intensamente quando iluminado à noite, guiando os motoristas com segurança em seu caminho. Os refletores de olho de gato são feitos de uma esfera de vidro envolta em uma base de borracha ou plástico, tornando-os duráveis e eficazes na reflexão da luz. Esses marcadores facilitaram muito a visualização das bordas e faixas da estrada após o pôr do sol, resultando em menos acidentes. Graças ao pensamento inovador de Shaw, as estradas se tornaram mais seguras em todo o mundo, e podemos agradecer a esses pequenos refletores por uma viagem noturna mais tranquila. Então, da próxima vez que você dirigir à noite, faça uma reverência a Percy Shaw e sua brilhante invenção. Faça uma tatuagem instantânea com a máquina Prinker. Imagine uma tatuagem aparecendo em apenas alguns segundos. Cientistas desenvolveram recentemente a máquina de tatuagem portátil Prinker, um dispositivo revolucionário que aplica tatuagens temporárias e a prova d'água diretamente na sua pele. Este gadget inovador utiliza um mecanismo avançado que borrifa tintas seguras para a pele no seu corpo, criando designs vibrantes que duram vários dias. Se você quer expressar sua criatividade, promover um evento ou apenas se divertir, o Prinker permite mudar de imagem facilmente. Além disso, como as tatuagens são à prova d'água, você pode aproveitar enquanto nada ou toma banho, sem se preocupar que elas desapareçam. O futuro da arte corporal está ao seu alcance. Está pronto para explorar essa nova e empolgante forma de autoexpressão? Você vai se surpreender com a Pizza Crunch. Este prato inusitado vem da Escócia e leva a pizza favorita a um novo nível. Consiste em mergulhar um pedaço de pizza em uma massa e depois fritá-lo até ficar crocante e dourado. O segredo é que o processo de fritura mantém todos os sabores originais da pizza, tornando-a uma verdadeira delícia para o seu paladar. Normalmente, a Pizza Crunch é servida com batatas fritas e se tornou um prato reconfortante, especialmente após uma longa noite. Você pode encontrar essa especialidade deliciosa em muitas lojas de peixe e batata frita por toda a Escócia, onde é frequentemente consumida como um lanche tardio por clientes famintos. Então, da próxima vez que você estiver procurando algo único e saboroso, que tal experimentar a Pizza Crunch? Dirigir por estradas alagadas pode parecer inofensivo, mas na verdade é muito perigoso. Mesmo alguns centímetros de água em movimento podem arrastar um carro, tornando essa decisão uma ameaça à vida. Todo ano, uma parte significativa das mortes por enchentes ocorre porque as pessoas subestimam a força da água. Por exemplo, apenas 6 polegadas de água rápida podem derrubar um adulto, e um pé pode levar a maioria dos carros. Muitos motoristas acreditam erroneamente que seus veículos conseguem enfrentar águas mais profundas, mas a força da correnteza pode facilmente superar a aderência dos pneus e arrastar os carros. Além disso, obstáculos ocultos como árvores e detritos podem representar riscos adicionais. É importante ter cautela ao se deparar com áreas alagadas e sempre procurar um lugar mais alto, em vez de tentar atravessar a água. Se você tiver dúvidas, é melhor dar a volta. Essa é a opção mais segura. Portanto, da próxima vez que você encontrar estradas alagadas, lembre-se, a segurança deve sempre vir em primeiro lugar. Por que observadores externos chamavam as tribos de civilizadas?
Esse termo interessante foi aplicado a 5 tribos nativas americanas: Cherokees, Chickasaws, Choctaws, Creek e Seminoles. Durante o período em que os colonizadores europeus se expandiam sobre as terras nativas, essas tribos começaram a adotar diversas práticas europeias, como agricultura, estruturas governamentais e até mesmo o cristianismo. Sua capacidade de adaptação demonstrava não apenas habilidades de sobrevivência, mas também resiliência e cultura, ao unirem suas tradições e práticas. Essas tribos interagiram com o mundo em mudança ao seu redor, criando escolas, jornais e governos que refletiam os modelos europeus. No entanto, o termo civilizado levanta questões sobre a perspectiva. Era justo avaliar a civilização pelos padrões europeus, ignorando a riqueza das culturas nativas? Essa situação reflete temas mais amplos de interação cultural e como as sociedades podem influenciar umas às outras. Esse rótulo também tinha um objetivo político, pois era usado para justificar a desapropriação de terras sob o pretexto de progresso. No final, isso revela muito sobre as complexidades da história, identidade e intercâmbio cultural. Você já se perguntou por que os lutadores de sumô não podem dirigir? No Japão, as tradições do sumô são ricas e fascinantes, mas há uma regra em comum: os lutadores profissionais não podem dirigir carros ou motos. Essa regra está relacionada à segurança, considerando seu tamanho. Lutadores de sumô, que frequentemente pesam mais de 136 quilos, têm dificuldades para se acomodar confortavelmente em carros comuns. Além disso, seu peso os torna mais vulneráveis a lesões graves em caso de acidentes. Imagine um carro pequeno tentando passar pelas ruas da cidade, com um lutador dentro. Isso certamente causaria problemas. Em vez de dirigir, esses atletas geralmente usam transporte público ou são levados de carro. Essa regra única também reflete o respeito cultural por seus papéis como atletas e figuras públicas, já que eles se dedicam ao treinamento, cuidando da segurança nas estradas. O sumô não é apenas um esporte, é um estilo de vida que envolve muitas tradições fascinantes. Acredite ou não, Vênus gira na direção oposta. Este planeta incrível, junto com Urano, gira na direção contrária à maioria dos planetas do nosso sistema solar. Normalmente, os planetas giram em torno de seu eixo de oeste para leste, na direção de onde o Sol nasce. No entanto, Vênus faz uma mudança única, girando de leste para oeste. Essa rotação incomum significa que em Vênus, o Sol nasce a oeste e se põe a leste, o que é uma surpresa para quem está acostumado ao ciclo normal dia-noite. Urano, por sua vez, segue um caminho completamente diferente, rolando de lado, com um ângulo de inclinação de cerca de 98 graus. Isso significa que seus polos estão quase onde esperaríamos ver o Equador. Tanto Vênus quanto Urano desafiam nossa compreensão da rotação dos planetas, despertando o interesse de cientistas e amantes do espaço. O que levou a essas rotações incomuns? As respostas podem revelar os mistérios da nossa vizinhança planetária. Vamos descobrir por que nossa pele é tão incrível. A pele é o maior órgão do corpo humano e desempenha um papel fundamental na manutenção da nossa saúde e segurança. Ela cobre todo o corpo e atua como uma barreira contra bactérias nocivas e raios ultravioleta do sol. Mas não é só isso. A pele também regula nossa temperatura. Quando sentimos calor, ela nos ajuda a esfriar, liberando suor, o que nos faz sentir mais frescos. Além disso, a pele está cheia de receptores sensoriais, que nos permitem tocar, sentir e perceber o mundo ao nosso redor. Ela também ajuda na produção de vitamina D, quando exposta à luz solar, o que é essencial para a saúde dos ossos. Além disso, a pele possui seu próprio ecossistema de micro-organismos que ajudam a mantê-la saudável. Curiosamente, sua estrutura é composta por várias camadas, cada uma com suas funções, incluindo a epiderme, a derme e a hipoderme. Este órgão complexo faz muito mais do que apenas nos proteger. Ele é vital para nossa saúde e bem-estar geral. Então, da próxima vez que você pensar na sua saúde, não se esqueça de valorizar as incríveis capacidades da sua pele. E se eu te contar sobre os segredos do horizonte? Na verdade, a distância até o horizonte não é apenas um palpite. Você pode calculá-la conhecendo sua altura. Esse aspecto interessante da geometria da Terra mostra como nossa percepção de distância muda com nossa altura. Se você está na praia, por exemplo, seus olhos estão a cerca de 1,7 metros do chão.
Com uma fórmula simples, você pode descobrir que o horizonte está a aproximadamente 4,7 quilômetros de distância. Quanto mais alto você estiver, mais longe consegue ver. Suba para o último andar de um prédio alto e você verá muito mais. Essa relação entre altura e distância é explicada pela curvatura da Terra, tornando isso não apenas um fato interessante, mas um exemplo prático de geometria na natureza. Então, da próxima vez que você olhar para o oceano ou uma vasta paisagem, pense em como a altura do seu ponto de vista afeta o que você vê. Por que ler sobre o mal muda nossas perspectivas? Pesquisas mostram que se envolver em histórias de luta contra forças sombrias pode diminuir nosso apoio a práticas reais que são consideradas moralmente erradas. Por exemplo, quando as pessoas leem contos de heróis que enfrentam vilões, muitas vezes revisitam suas próprias crenças sobre moralidade. Essa influência poderosa da literatura demonstra que as histórias não são apenas entretenimento, elas moldam ativamente nossa percepção do bem e do mal na vida cotidiana. Ao estudar personagens complexos e suas dificuldades, os leitores ganham compreensão sobre dilemas éticos, o que leva a uma reflexão mais profunda sobre a moral. Esse fenômeno destaca o potencial da literatura como uma ferramenta de desenvolvimento moral, incentivando os leitores a refletirem criticamente sobre seus valores e escolhas. Será que as histórias que escolhemos ler podem nos guiar para uma sociedade mais ética? Você já viu o orvalho colorido pela manhã? O orvalho é um pequeno arco-íris que aparece magicamente quando a luz do sol incide sobre as gotículas de orvalho na grama, nas folhas ou até mesmo nas teias de aranha. Esses delicados arcos surgem cedo pela manhã, quando o mundo acorda, e os raios de sol criam esse fenômeno incrível. Diferente dos arco-íris comuns que se estendem pelo céu, o orvalho é muito menor e mais frágil. Muitas vezes, apenas um brilho bonito, esperando para ser notado. Para ver o orvalho, é preciso um pouco de paciência e atenção, pois essas belezas efêmeras podem aparecer e desaparecer em um instante. Enquanto você desfruta de uma caminhada matinal, reserve um momento para olhar atentamente as plantas cobertas de orvalho ao seu redor. Se você notar o orvalho, isso pode ser uma agradável surpresa, trazendo um pouco de magia e encantamento ao seu dia. Então, na próxima vez que você sair de casa pela manhã, fique atento. Quem sabe você encontra esse encantador arco-íris esperando por você. A verdade é que exercícios físicos continuam queimando calorias. Após o treino, seu corpo começa a se recuperar ativamente, repara os músculos, o nível de oxigênio e regula a energia. Esse processo de recuperação não acontece instantaneamente, pode durar horas e às vezes até dias depois que você sai da academia. Quando você se exercita, seja levantando pesos ou correndo, seus músculos sofrem pequenas lesões. Para reparar essas lesões, seu corpo usa energia, o que significa que você continua queimando calorias, mesmo em repouso. Esse efeito de queima de calorias é frequentemente chamado de consumo excessivo de oxigênio pós-exercício, EPOC. Em termos simples, quanto mais intensa for sua atividade, mais calorias você queima depois. Isso é uma ótima notícia para os amantes do fitness, pois mostra que cada minuto de exercício contribui para a queima total de calorias e melhora sua forma física. Portanto, da próxima vez que você terminar um treino, lembre-se, os benefícios continuam muito tempo depois que você parou. Por que as zebras raras chamam nossa atenção no Quênia? Recentemente foram vistas zebras únicas no Quênia, com cores incomuns devido a mutações genéticas. Essas zebras não têm as tradicionais listras pretas e brancas. Em vez disso, seus padrões distintos as destacam na savana. Esse fenômeno não apenas surpreende os amantes da vida selvagem, mas também ressalta a importância da conservação ambiental. Proteger esses seres incríveis é crucial, pois sua raridade pode revelar muito sobre a saúde de seus habitats. Ao estudar essas zebras, os cientistas esperam aprender mais sobre a diversidade genética e seu papel na sobrevivência. A presença de uma vida selvagem tão única enfatiza a necessidade de preservar os ecossistemas para as futuras gerações. Sempre que alguém avista uma dessas zebras, isso nos lembra do que está em jogo. Se perdermos esses animais extraordinários, perderemos uma parte valiosa da biodiversidade do nosso planeta. Não está na hora de prestar atenção na proteção dessas espécies maravilhosas? Você sabia que o ômega 3 é bom para o seu coração? Os ácidos graxos ômega 3 são realmente incríveis para o nosso corpo. Eles estão presentes em peixes gordurosos, como salmão, em nozes e sementes de linhaça, e desempenham um papel importante na manutenção da saúde do coração.
Estudos mostram que eles podem ajudar a reduzir a pressão arterial e até diminuir o risco de doenças cardiovasculares. Isso significa que saborear pratos deliciosos, como salmão grelhado ou salada com nozes, não é apenas prazeroso, mas também inteligente para o seu coração. Acredita-se que o ômega 3 melhora a função dos vasos sanguíneos e reduz a inflamação, o que é essencial para manter um sistema cardiovascular saudável. Incluir essas gorduras saudáveis na sua dieta pode trazer benefícios a longo prazo, tornando cada garfada não apenas gostosa, mas também um passo em direção a uma saúde melhor. Então, por que não adicionar mais alimentos ricos em ômega 3 às suas refeições hoje mesmo? Eles são saborosos e bons para você. E se eu te disser que na Indonésia existe um spa sonoro natural? Grojogan Watu Perbo não é apenas uma paisagem linda. É um lugar tranquilo que encanta os visitantes com suas terraças em cascata e cortinas de madeira únicas. Quando a água desce pelas terraças, ela cria um som relaxante e hipnotizante que ajuda na meditação e no relaxamento profundo. Muitos viajantes descrevem este lugar como um tesouro escondido, onde a atmosfera é calma, mas ao mesmo tempo poderosa, tornando-o ideal para quem busca um descanso pacífico. Cientistas estudaram este local, destacando sua natureza selvagem e intocada, que contribui para a serenidade do ambiente. Seja você sentado em silêncio à beira da água ou explorando as vistas deslumbrantes, os sons naturais de Grojogan Watu Perbo oferecem uma experiência única que renova o espírito e acalma a mente. Você está pronto para descobrir este canto tranquilo? Você vai se surpreender ao saber que as pontes podem balançar, orgulhosamente se erguendo com um impressionante vão de 2.000 metros. A construção começou em 1986 e durou 12 anos, sendo concluída em 1998, com um custo impressionante de 4,3 bilhões de dólares. O que realmente destaca esta ponte é seu design, que a torna resistente a terremotos, uma característica importante, considerando o terremoto de Kobe em 1995, que ocorreu nas proximidades. Os engenheiros levaram essa ameaça a sério, projetando a ponte para balançar um pouco, o que permite absorver os impactos e manter a estabilidade, mesmo em condições adversas. Esta impressionante conquista da engenharia conecta as ilhas japonesas de Honshu e Shikoku, oferecendo não apenas uma rota de passagem, mas também vistas deslumbrantes da paisagem ao redor. Não importa se você está atravessando a ponte ou admirando-a de longe, a ponte Akashi-Kaikyo é uma verdadeira maravilha da construção moderna. Você viu o emocionante dança de Dwayne Johnson no aniversário? Recentemente, o ator querido comemorou o aniversário de sua mãe de uma forma especial. Ele dançou uma dança tradicional samoana com ela. Esse momento tocante não só destacou a relação próxima deles, mas também mostrou a riqueza da cultura samoana. Dwayne, conhecido como A Rocha, se orgulha de sua herança, e essa dança foi uma linda homenagem às suas raízes. A alegria no rosto de sua mãe, enquanto dançavam ao som da música tradicional, refletia a essência das celebrações familiares. As danças tradicionais samoanas frequentemente expressam amor e respeito profundos, e a apresentação de Dwayne transmitiu perfeitamente esse sentimento. Como alguém que frequentemente compartilha sua vida nas redes sociais, esse momento ressoou com muitos fãs, lembrando a todos sobre a importância da família e das tradições culturais. É gratificante ver celebridades como Dwayne abraçando abertamente sua herança, inspirando outros a valorizarem suas raízes únicas. O que você acha de gestos tão bonitos que homenageiam nossos entes queridos? Prepare-se para ser impactado pela força do EMP nuclear. Uma bomba nuclear detonada sobre o Kansas pode gerar um pulso eletromagnético, EMP, capaz de desativar dispositivos eletrônicos e redes elétricas em todo o território continental dos Estados Unidos. O EMP ocorre quando uma explosão nuclear gera um pico de radiação eletromagnética, que pode induzir correntes elétricas em materiais condutores. Isso significa que tudo, desde seu smartphone até a própria rede elétrica, pode ser danificado ou se tornar inútil. As consequências podem ser enormes e devastadoras, potencialmente causando apagões e paralisando serviços essenciais, como hospitais e sistemas de emergência. Imagine perder o acesso não apenas a comodidades diárias, mas também à infraestrutura crítica. Estar preparado para tal evento é extremamente importante, pois os efeitos do EMP podem durar meses ou até anos.
Quais medidas podemos tomar para proteger nossa tecnologia e infraestrutura dessa ameaça invisível? Sim, é verdade. Esses corajosos motoristas transitam por lagos e rios congelados em condições extremas. O gelo sob eles muda constantemente, e eles conhecem os riscos de dirigir em uma superfície que pode rachar a qualquer momento. Mas, em vez de sucumbir ao medo, eles avançam com confiança por essas estradas geladas, entregando cargas importantes em localidades remotas. Cada viagem é cheia de concentração e adrenalina, enquanto eles manobram habilidosamente seus grandes caminhões, ouvindo suas músicas favoritas. A sensação do desafio gelado faz parte do trabalho deles. Enquanto a maioria dos motoristas entraria em pânico ao ver um buraco, os motoristas de caminhões nas estradas congeladas precisam manter a calma e a compostura, sempre esperando que seus caminhões não afundem. Essa combinação única de habilidades, coragem e um pouco de sorte os ajuda a enfrentar esse ambiente frio. Um fato interessante sobre videogames e visão. Um homem na China ficou cego após jogar Diablo por 10 horas em um monitor de 50 Hz. Esse caso chocante levanta preocupações sérias sobre o tempo excessivo na tela e os riscos de dependência de jogos. Embora os videogames sejam uma forma divertida de se distrair, passar muito tempo na frente da tela sem pausas pode causar fadiga ocular, dores de cabeça e até perda temporária da visão. Nossos olhos precisam de descanso, especialmente após longos períodos olhando para telas digitais. Especialistas recomendam a regra 20-20-20. A cada 20 minutos, olhe para algo a 20 pés de distância por pelo menos 20 segundos. Essa prática simples pode ajudar a reduzir a fadiga ocular e manter a visão clara. Portanto, da próxima vez que você começar uma maratona de jogos, não se esqueça de fazer uma pausa e dar um descanso aos seus olhos. Não se trata apenas de acumular pontos, é importante cuidar da sua saúde. Como podemos conciliar a diversão dos jogos com a segurança dos olhos? E se eu te disser que os galos têm uma regra de distância? Em Kenilworth, Illinois, as leis locais de ruído exigem que os galos cantem a pelo menos 300 pés de qualquer casa, enquanto as galinhas podem cacarejar apenas a 200 pés de distância. Essa lei única foi criada para garantir silêncio e tranquilidade para os moradores da região. Imagine acordar com o som de um galo bem na sua janela. Com essas regras de distância, Kenilworth busca manter a paz em seus bairros, permitindo que os moradores aproveitem a criação de galinhas. Muitas pessoas adoram a ideia de criar galinhas no quintal para ter ovos frescos, mas o barulho pode ser um problema. Ao estabelecer essas regras, a comunidade encontra um equilíbrio entre a alegria de ter galinhas e a necessidade de uma vida tranquila. Então, da próxima vez que você ouvir o canto de um galo à distância, pense na abordagem inteligente de Kenilworth para manter a harmonia em suas encantadoras ruas residenciais. Você já viu o amor de pai em ação? Nas Olimpíadas de 1992 em Barcelona, o velocista britânico Derek Redmond enfrentou um momento difícil ao romper o tendão na semifinal dos 400 metros. Em vez de desistir, Derek corajosamente continuou a se arrastar até a linha de chegada, determinado a completar a corrida. Em uma cena inesquecível, seu pai, Jim Redmond, correu das arquibancadas para apoiar o filho. Juntos, eles cruzaram a linha de chegada, mostrando não apenas o espírito competitivo, mas também a incrível conexão entre pai e filho. Esse momento emocional se tornou um símbolo de perseverança. Anos depois, em 2012, Jim Redmond teve a honra de ser o portador da tocha nas Olimpíadas de Londres, ligando seu ato de amor ao espírito olímpico. Essa história nos lembra que, embora a competição seja dura, o amor e o apoio que recebemos de nossos entes queridos podem mudar tudo. Você sabia que Freddie Mercury criou o famoso logotipo do Queen? Em 1973, pouco antes do lançamento do primeiro álbum da banda, Mercury usou suas habilidades artísticas para criar um emblema vibrante para o grupo. Esse logotipo, que apresenta os signos do zodíaco de cada membro, combina perfeitamente elementos de leão para leão, caranguejo para câncer e duas fadas para virgem, representando ele mesmo e o guitarrista Brian May. Não é apenas um design interessante, ele demonstra o excepcional senso estético de Mercury e reflete o estilo teatral da banda. Desde então, o logotipo se tornou um símbolo do rock e da personalidade vibrante do Queen. É surpreendente como a visão de Mercury ajudou a definir a identidade do Queen, influenciando capas de álbuns e performances. Quando se tornaram lendas, esse logotipo consolidou seu lugar na história da música, destacando-se como um dos símbolos mais reconhecíveis do rock.
Não é fascinante como um design simples pode carregar um significado tão profundo? Prepare-se para se surpreender com o Rio Diamante da Austrália. Este rio incomum, localizado na remota região da ilha de Kimberley, oferece um espetáculo difícil de igualar no mundo. Seu leito não é feito apenas de pedras e areia comuns. Está coberto de pequenos diamantes naturais. Quando a água flui sobre essas pedras brilhantes, cria um efeito deslumbrante, fazendo o rio parecer que brilha. Esse fenômeno incrível acontece porque o rio transporta minerais e cristais preciosos, permitindo que pequenas partículas de diamantes se depositem no fundo. A combinação de água cristalina e diamantes refletivos cria uma vista única que atrai aventureiros e amantes da natureza. Imagine-se caminhando por um rio que brilha como se estivesse cheio de estrelas. Na próxima vez que você pensar em pedras preciosas, lembre-se de que a natureza pode nos surpreender de maneiras inesperadas, mostrando seus tesouros em lugares deslumbrantes. Você gostaria de visitar um lugar tão mágico? Você ficará surpreso ao saber que os cavalos não podem vomitar. Esse fato curioso se deve ao forte esfíncter esofágico inferior, uma válvula muscular que permite que os alimentos sigam apenas em uma direção, para o estômago. Essa adaptação ajuda os cavalos a digerir eficientemente grandes quantidades de grama e feno, o que é vital para sua sobrevivência em uma dieta natural. No entanto, essa característica única também tem suas desvantagens. Ela os torna suscetíveis a cólicas, um problema digestivo sério e às vezes fatal. Quando um cavalo tem cólicas, gases ou alimentos podem ficar presos no intestino, causando dor intensa e desconforto. Compreender esse aspecto da anatomia dos cavalos mostra como a evolução adaptou seus sistemas digestivos a um estilo de vida baseado na pastagem. A capacidade dos cavalos de processar eficazmente forragens é um milagre da natureza que equilibra os benefícios de uma alta ingestão de fibras com os riscos de complicações digestivas. Portanto, da próxima vez que você ver um cavalo, lembre-se de quão especial é o sistema digestivo deles e por que é importante cuidar da saúde deles. Difícil de acreditar, mas Hogwarts é feito de fósforos. Patrick, um artista dedicado e fã da série Harry Potter, embarcou em um projeto grandioso, construir um modelo do castelo de Hogwarts, usando impressionantes 600 mil fósforos. Este projeto incrível exigiu quase 60 litros de cola e demonstra a criatividade de Patrick e sua atenção meticulosa aos detalhes. Imagine como ele recria as altas torres, o majestoso grande salão e as terras mágicas desta escola encantada, usando apenas pequenos palitinhos de madeira. Cada fósforo foi cuidadosamente colocado para transmitir a complexa arquitetura que os fãs adoram. O trabalho de Patrick não apenas reflete sua paixão pelo mundo de Harry Potter, mas também mostra o que se pode alcançar com paciência e perseverança. Você já pensou em embarcar em um projeto tão grande? É inspirador ver como o amor de uma pessoa por um mundo fictício pode resultar em uma criação tão impressionante. E isso pode te surpreender, uma história única de tradução. Entre 1970 e 1973, 4 pilotos israelenses criaram uma versão judaica de O Hobbit enquanto estavam presos no Egito. Esses homens corajosos eram prisioneiros durante a guerra do Yom Kippur, mas encontraram consolo em seu amor pela literatura. Apesar das condições difíceis, eles se dedicaram à incrível tarefa de traduzir o conto favorito de J.R.R. Tolkien do inglês para o hebraico. A tradução, publicada em 1977, se tornou a preferida entre os leitores em hebraico e permaneceu a melhor versão até 2012. Essa história fascinante destaca a força da criatividade e do trabalho em equipe em tempos difíceis. Esses pilotos não apenas mantiveram o espírito elevado, apesar das condições adversas, mas também deixaram um legado literário duradouro que continua a ressoar com os fãs de fantasia até hoje. Você consegue imaginar traduzir uma história clássica sob tanta pressão? Você já se perguntou por que o Yandex é tão único? O Yandex, muitas vezes chamado de equivalente russo do Google, se destaca não apenas por sua impressionante gama de serviços, que inclui mapas, e-mail e até chamada de táxi. Mas o que realmente diferencia o Yandex é seu estilo divertido, que reflete um senso de humor peculiar. A empresa abraça com humor o que eles chamam de energia do urso, simbolizando força e resiliência, criando uma conexão cultural que ressoa com muitos russos. Esse estilo vibrante mostra que o Yandex não é apenas tecnologia, mas algo próximo e divertido.
Desde mapas interativos que te guiam por cidades movimentadas, até serviços de e-mail que atendem milhões, o Yandex demonstra como a tecnologia pode ser envolvente. Então, da próxima vez que você for buscar algo na Rússia, lembre-se, o Yandex oferece não apenas resultados, mas também um pouco de risadas ao longo do caminho. Prepare-se para se surpreender com as rimas em inglês. Você sabia que algumas palavras em inglês como silver, prata, month, mês, nint, nono, pint, pinta e wolf, lobo, simplesmente não têm rimas perfeitas? Essa peculiaridade da nossa língua pode ser um verdadeiro desafio para poetas. Ao escrever poesias, muitos poetas tentam evitar essas palavras complicadas, pois elas quebram o ritmo e a fluidez que são características das rimas. Imagine que você está escrevendo um poema tocante sobre um lobo e de repente percebe que não há nada que rime com ele. Essa singularidade enriquece a língua inglesa, mostrando por que ela pode ser tanto fascinante quanto desafiadora. Essas peculiaridades destacam o lado lúdico da língua, inspirando pessoas criativas a pensar fora da caixa. Então, da próxima vez que você encontrar uma palavra que se recusa a rimar, lembre-se de que isso não acontece só com você. A língua inglesa pode ser agradavelmente imprevisível. Você vai se surpreender ao saber que Concetta vê 99 milhões de cores. Essa habilidade incrível está relacionada a uma condição genética rara, chamada tetracromatismo. Enquanto a maioria das pessoas consegue distinguir cerca de 1 milhão de cores, a visão única de Concetta permite que ela perceba uma variedade impressionante de tons. Imagine passear por um jardim e ver cores nas flores que outros simplesmente não notam. Como artista profissional, ela utiliza essa perspectiva única em suas obras. Cada pincelada é cheia de uma profundidade de cor inigualável, criando peças que encantam o público e despertam emoções. O mundo vibrante de Concetta desafia nossa compreensão da percepção humana, lembrando-nos de que a realidade pode ser completamente diferente para cada pessoa. Como é perceber a arte e a natureza com uma paleta tão rica? Sua jornada oferece uma visão fascinante sobre as complexidades ocultas da visão e da criatividade. Você sabia que em Hong Kong existe um labirinto urbano selvagem? Kowloon Walled City, que um dia foi abrigo para milhares de moradores, é um exemplo impressionante de como uma combinação complexa de história e falta de gestão formal formou uma comunidade inteira. Sua construção começou na década de 1950 e se desenvolveu sem muitas regras, resultando em prédios próximos e layouts caóticos que parecem contradizer o planejamento urbano padrão. Os moradores construíram lojas, casas e até áreas de lazer em uma rede confusa de estruturas interconectadas. As condições de vida apertadas favoreceram uma cultura única, promovendo um senso de cooperação entre os vizinhos. Em seus melhores tempos, Kowloon Walled City abrigava cerca de 30 mil pessoas em apenas 6 acres. Apesar de sua má reputação, esse labirinto urbano se tornou um símbolo de resistência e criatividade, tornando-o um lugar interessante para exploradores urbanos e historiadores. Quais segredos ainda estão escondidos nesta cidade pulsante? Em 2017, um talentoso ator, vestido como seu personagem favorito dos filmes Piratas do Caribe, visitou um hospital infantil em Vancouver. Seu objetivo? Levar alegria e risadas para crianças que lutam contra a doença de Batten, um raro e sério transtorno neurológico. Com seu chapéu icônico e carisma, ele iluminou o dia de muitos pequenos pacientes que frequentemente passavam longos períodos em quartos de hospital. Esse gesto maravilhoso uniu esforços e fama, mostrando que celebridades podem usar sua influência para realmente mudar vidas. As crianças, muitas das quais enfrentavam grandes dificuldades, puderam por um momento entrar em um mundo de piratas e aventuras. Esse ato de bondade nos lembra como um pouco de amor e atenção pode acender a alegria nos corações daqueles que mais precisam. Não é incrível? Você já se perguntou como os traços são transmitidos? Gregor Mendel, um monge e matemático austríaco, fez descobertas revolucionárias sobre a hereditariedade no século XIX. Ao realizar experimentos cuidadosos com ervilhas, ele identificou princípios que explicam como os traços são passados de geração para geração. Ao cruzar diferentes variedades dessas plantas, Mendel determinou os alelos dominantes e recessivos, essencialmente versões dos genes que controlam características como cor e altura. Por exemplo, ele descobriu que um alelo dominante pode ocultar a presença de um recessivo,
resultando em certos resultados na prole das plantas. Seu trabalho lançou as bases da genética moderna, mudando nossa compreensão da biologia e abrindo caminho para futuras pesquisas. Hoje, os princípios de Mendel são fundamentais em áreas como agricultura e medicina, ajudando-nos a entender tudo, desde a seleção de plantas até doenças genéticas. Como as observações de um simples monge mudaram o mundo da ciência. Acredite ou não, o McDonald's atende 69 milhões de clientes diariamente. Esse número impressionante é maior que a população de toda a França, destacando a popularidade desse gigante do fast food ao redor do mundo. Com milhares de restaurantes em mais de 100 países, o McDonald's oferece um cardápio familiar com hambúrgueres, batatas fritas e milkshakes, agradando a pessoas de diferentes gostos. Seja para um almoço rápido, um lanche à tarde ou um café na correria, pessoas de todas as classes sociais buscam suas arcos dourados. Você sabia que em diferentes países o McDonald's tem cardápios variados? No Japão você pode experimentar hambúrgueres de camarão, enquanto na Índia há opções vegetarianas para atender às preferências locais. Essa adaptabilidade é uma das principais razões pelas quais a marca conquistou o coração das pessoas ao redor do mundo. Então, da próxima vez que passar por um McDonald's, lembre-se de que você está passando por um restaurante que alimenta mais pessoas do que toda a população da França, todos os dias. Prepare-se para explorar o fascinante mundo do docinho. Este lugar vibrante celebra a comida e as bebidas, oferecendo uma atmosfera deliciosa, onde os visitantes podem saborear. No centro do docinho está a Mai, uma personagem peculiar conhecida por suas dificuldades em fazer amigos. Embora ela aprecie as guloseimas e bebidas que enchem o ar com aromas irresistíveis, interagir com os outros se torna um verdadeiro desafio. Imagine estar cercado de doces e pratos saborosos, mas se sentir um pouco deslocado. A jornada de Amai para se conectar com outros amantes da comida traz profundidade à experiência no docinho. Quanto mais ela tenta se comunicar, mais interessante se torna sua aventura. Será que ela encontrará seu lugar neste mundo fantástico de sabores? Esta encantadora história destaca a importância da amizade e da comunidade, mostrando que mesmo em um lugar mágico como o docinho, pode ser difícil fazer conexões e se aproximar dos outros. Venha descobrir como a Mai aprende a aceitar sua singularidade enquanto desfruta de sabores deliciosos. É verdade que na Austrália existe um carneiro gigante? Em Goulburn, você encontrará o Grande Marino, uma impressionante estátua de 15 metros dedicada à ovinocultura, uma parte importante da economia australiana. Carinhosamente chamado de Rambo, esse colossal carneiro atrai a atenção de turistas e moradores. Os visitantes podem subir até o nível Ramsay, uma plataforma de observação dentro da estátua, e desfrutar de vistas panorâmicas deslumbrantes da charmosa cidade abaixo. O Grande Marino é um símbolo do rico patrimônio agrícola da região, mostrando o orgulho de Goulburn pela produção de lã, conhecida por sua qualidade e demanda mundial. Se você é um amante da arte, um historiador ou apenas quer tirar uma foto interessante, este monumento único oferece uma combinação de cultura e experiências emocionantes. Então, por que não dar uma passada e ver essa maravilha gigante com seus próprios olhos? Adivinhe o que realmente faz o objeto mais rápido girar? A resposta está na estrela de nêutrons, PSR 748241146, um corpo celeste incrível que gira a uma velocidade impressionante de 716 vezes por segundo. Imagine algo girando mais de 10 vezes mais rápido que um liquidificador comum. Essa é a realidade surpreendente dessa estrela. E ainda mais emocionante é que, no equador da PSRJ, NetChance 4824-46, a superfície se move a cerca de 25% da velocidade da luz. Você pode se perguntar como isso é possível. Estrelas de nêutrons se formam quando estrelas massivas explodem em supernovas e colapsam sob sua própria gravidade, comprimindo seu material em um núcleo incrivelmente denso. Essa rotação rápida está relacionada à conservação do momento angular, o mesmo princípio que faz os patinadores girarem mais rápido quando puxam os braços para perto do corpo. Então, da próxima vez que você pensar em objetos giratórios, lembre-se de que no espaço existem forças incríveis, criando maravilhas como a PSRJ 748-446. Você pode acreditar que todos os domínios de 3 caracteres já estão ocupados?
Esse fato surpreendente significa que cada combinação de 3 letras e números, totalizando 17.576 nomes de domínio únicos, já foi registrada. Esses endereços web curtos e memoráveis são muito procurados, pois são fáceis de lembrar e têm uma aparência profissional. Portanto, se você deseja um domínio de 3 caracteres, provavelmente terá que comprá-lo do proprietário atual, muitas vezes por um preço alto. A escassez desses domínios criou um mercado competitivo. Alguns foram vendidos por milhares de dólares. Empresas e empreendedores entendem que um domínio atraente ajuda a estabelecer sua presença online, tornando esses nomes curtos ainda mais valiosos. Então, se você planeja lançar um site, tenha em mente que precisará ser criativo com nomes mais longos ou outras combinações para encontrar um endereço único. Difícil de acreditar, mas Al Smith tinha um slogan ousado. Em 1928, Al Smith, ex-governador de Nova York, chamou a atenção durante sua campanha presidencial contra Herbert Hoover com o memorável slogan "Transforme seus sonhos molhados em realidade". Essa frase ousada refletia a posição de Smith contra a Lei Seca, um movimento popular na época que restringia a venda de álcool. Muitos eleitores estavam insatisfeitos com as limitações que impediam o consumo de bebidas, e Smith buscou se conectar com eles através de seu slogan. Embora hoje essa frase possa causar estranhamento por seus significados mais explícitos, na época era uma maneira inteligente de capturar o espírito de um povo ansioso por liberdade e diversão. Sua campanha gerou discussões sobre liberdades pessoais, mostrando como os tempos e as normas sociais mudaram desde o final da década de 1920. Você consegue imaginar um político usando um slogan assim hoje? Acredite ou não, Nova York ama suas pombas. Em 2001, pesquisadores estimaram que cerca de 1 milhão de pombas habitam as ruas movimentadas de Nova York. Hoje, essas aves adaptáveis continuam a prosperar, sendo frequentemente vistas voando em parques e praças. Apesar de sua imagem às vezes desleixada, as pombas nova-iorquinas não são apenas habitantes do céu. Elas desempenham um papel importante no ecossistema urbano. Sua capacidade de sobreviver em condições lotadas lhes dá uma vantagem única, e estudos recentes mostram que a saúde geral da população de pombas é forte. Essas aves encantadoras são não apenas resilientes, mas também criaturas incríveis que contribuem para a atmosfera vibrante da cidade. Então, da próxima vez que você ver uma pomba caminhando orgulhosamente pela rua, lembre-se de que ela é um símbolo da sobrevivência e adaptação urbana, prosperando entre as selvas de concreto. O que você acha dos nossos amigos alados? Aqui está um fato surpreendente sobre a amamentação. Durante esse momento especial de proximidade, a saliva do bebê pode voltar para o peito da mãe, o que chamamos de fluxo retrógrado de leite. Esse processo incrível permite que o corpo da mãe identifique as necessidades imunológicas da criança. Quando o bebê mama, sua saliva contém pequenos sinais que informam a mãe sobre a saúde do filho e possíveis infecções. Em resposta, a mãe altera a composição do seu leite, especialmente os componentes imunológicos, para fornecer ao bebê tudo o que ele precisa para combater doenças. Essa adaptação incrível mostra o quão interligados e responsivos são os laços entre mãe e filho. É uma maneira da natureza garantir que a amamentação não seja apenas nutrição, mas também um sistema inteligente para fortalecer a imunidade do bebê. Não é surpreendente? Vamos revelar a verdade sobre a incrível audição dos cães. Os cães têm uma habilidade surpreendente de ouvir frequências mais altas e sons mais suaves do que os humanos. Isso significa que eles captam sons que muitas vezes não percebemos, como o leve farfalhar de uma pata de rato ou o barulho de um pacote de petiscos em outra sala. Suas orelhas, que conseguem perceber uma ampla gama de frequências, ajudam-nos a ouvir sons de até 65.000 Hz, enquanto os ouvidos humanos só conseguem captar até 20.000 Hz. Essa audição aguçada permite que os cães fiquem muito atentos ao ambiente e respondam a sinais sutis, tornando-os ótimos companheiros para diversas tarefas. Por exemplo, cães de serviço usam essa habilidade para alertar seus donos sobre sons, como o toque da campainha ou o choro de bebês. Sua percepção auditiva aguçada não só fortalece suas relações com os humanos, mas também os ajuda a sobreviver na natureza. Não é incrível como eles podem ouvir muito mais do que nós? Você consegue imaginar como uma teia se transforma em caos? Em 1995, a NASA realizou um experimento fascinante para entender como diferentes drogas afetam as teias de aranha.
Cientistas deram substâncias variadas aos aracnídeos e observaram atentamente como esses pequenos seres teciam suas complexas redes. Os resultados foram surpreendentes. Sob a influência de certos compostos tóxicos, as aranhas criavam padrões caóticos e desalinhados, em vez das formas bonitas que costumam fazer. Essa pesquisa não só revelou como produtos químicos podem perturbar o comportamento natural, mas também mostrou a resiliência e adaptabilidade dos organismos vivos. Os resultados levantaram questões sobre o impacto de poluentes no comportamento animal e suas consequências mais amplas para os ecossistemas. É especialmente interessante como esse experimento inusitado uniu biologia e pesquisa espacial, mostrando conexões inesperadas entre diferentes áreas da ciência. Por que as vendas de álcool aos domingos variam tanto? Em alguns estados dos séculos Irameua, leis limitam a venda de álcool aos domingos, devido a tradições religiosas históricas. Essas leis surgiram nos anos 1600 como Leis Azuis, que buscavam preservar rituais religiosos aos domingos, restringindo atividades como compras e consumo de álcool. Embora essas leis tenham se tornado mais flexíveis ao longo do tempo, alguns estados ainda as mantêm, influenciados por valores culturais e sociais. Curiosamente, armas de fogo podem ser compradas em qualquer dia da semana e quase a qualquer hora, o que destaca um contraste interessante entre as restrições ao álcool e a venda de armas. Essa situação levanta questões e debates sobre valores sociais e regulamentação. Com mais pessoas buscando relaxar as restrições ao álcool nos finais de semana, a pergunta permanece: essas leis deveriam se adaptar às visões modernas, enquanto a venda de armas de fogo continua sem limitações? E se eu disser que os espelhos podem enganar seus olhos? É verdade. A forma do espelho influencia muito como nos vemos. Por exemplo, um espelho curvo pode distorcer a percepção da altura e largura. Quando você está na frente de um espelho levemente curvado, pode parecer mais alto, mais baixo, mais largo ou até mais magro do que realmente é. Isso não é apenas uma brincadeira, pode afetar seriamente como você vê sua aparência. Nos banheiros onde muitos de nós começam o dia, esses reflexos enganosos podem levar a ideias irreais sobre o corpo. Na próxima vez que você se olhar escovando os dentes, pense no que esse espelho realmente está dizendo. Você está vendo a si mesmo de verdade ou apenas o reflexo de uma distorção? Espelhos não são apenas vidro, eles podem impactar inesperadamente nossa percepção de nós mesmos. E se eu disser que a Nova Zelândia estava no eBay? Em 2006, um brincalhão do Reino Unido tentou vender toda a Nova Zelândia no eBay, dizendo que era uma forma de arrecadar dinheiro para um projeto pessoal. Embora o anúncio fosse claramente uma piada, chamou a atenção de muitas pessoas ao redor do mundo. No eBay vendem-se coisas estranhas, mas vender um país inteiro? Isso é um nível máximo de criatividade. O vendedor descreveu a Nova Zelândia como um lugar lindo, com paisagens incríveis, moradores amigáveis e uma flora e fauna únicas. Tudo por módicos $3 milhões. Embora não tenha encontrado compradores sérios, o leilão atraiu a atenção da mídia e do público para o charme da Nova Zelândia. Essa brincadeira não só destacou a beleza e o apelo do país, mas também gerou discussões sobre identidade nacional e propriedade. Imagine se alguém realmente a comprasse. Como seria isso? Você não vai acreditar no que as borboletas bebem. Pode parecer estranho, mas é verdade. Às vezes, as borboletas bebem sangue. Esses insetos delicados, normalmente associados a flores e doçura, têm um lado surpreendente. Algumas espécies, especialmente as que vivem em climas quentes, podem experimentar o sangue onde animais se feriram ou até mesmo ficar perto de poças com feridas frescas. Esse comportamento permite que as borboletas obtenham os nutrientes e minerais necessários, que às vezes faltam em sua dieta habitual de néctar. O sangue fornece proteínas e outros nutrientes que as ajudam a sobreviver, especialmente durante a reprodução. Embora seja raro ver borboletas fazendo isso destaca o quão adaptáveis essas criaturas são. Elas podem usar qualquer recurso disponível em seu ambiente. Não é incrível como algo que parece tão inocente e delicado pode ter estratégias de sobrevivência tão interessantes? Na próxima vez que você ver uma borboleta, pense em quantas maneiras ela interage com o mundo ao seu redor. Quem diria que elas têm um gosto tão incomum? Descubra o verdadeiro nome de Vin Diesel. Você sabia que esse ator icônico nasceu como Mark Sinclair? Embora a maioria das pessoas o conheça por seus papéis de durão em blockbusters como Velozes e Furiosos, o nome Mark Sinclair pode não ser familiar.
Diesel escolheu um nome artístico para criar uma identidade mais única em Hollywood. Dizem que ele pegou diesel de seus primeiros dias como segurança, onde tinha muita energia, como o combustível diesel. Essa mudança de nome não é apenas um fato interessante, mas mostra como os atores costumam criar imagens que os ajudam a se destacar. A trajetória de Sinclair, de garoto de Alameda, Califórnia, a sensação mundial, demonstra como se reinventar pode levar a grande sucesso e fama. Então, da próxima vez que você ver Vin Diesel na tela, lembre-se de que por trás do nome Mark Sinclair há uma história incrível. Você já se perguntou por que as bebidas americanas são tão geladas? Nos Estados Unidos, é comum ver garçons enchendo copos com uma montanha de gelo, deixando apenas um pouco da bebida por cima. Essa prática vem de tradições e preferências culturais, onde o gelo é associado ao refresco. O gelo não só resfria as bebidas, mas também dá um aspecto atraente ao copo. Curiosamente, os restaurantes costumam colocar mais gelo do que líquido para aumentar o volume da bebida servida, criando a sensação de que os clientes estão recebendo mais pelo seu dinheiro. No entanto, isso pode resultar em um sabor diluído, especialmente em bebidas como refrigerantes ou coquetéis. Seja em um quente dia de verão ou em uma fria noite de inverno, uma bebida gelada é parte essencial da cultura alimentar americana. Mas por que essa tradição se tornou tão comum? É apenas uma questão estética ou há algo mais? Você sabia que em Israel usam o musalman para a vida após a morte? Essa tradição interessante desempenha um papel importante no processo de separação da alma do corpo no momento da morte. Na tradição muçulmana, que tem um profundo significado cultural, o ato de ungir é visto não apenas como um ritual, mas como um dever sagrado que envolve temas cósmicos. Os participantes acreditam que essa unção ajuda a guiar a alma em sua jornada, oferecendo conforto e clareza em um período de grandes mudanças. Muitos consideram esse processo um passo necessário, que reflete um profundo respeito, tanto pelos vivos, quanto pelos espíritos que partiram. A tradição vai além do simbolismo simples. É uma parte essencial de como as famílias lidam com a perda e homenageiam seus entes queridos. Cada etapa do ritual de unção é realizada com grande cuidado, demonstrando os complexos costumes que foram transmitidos de geração em geração. Essa prática levanta questões fascinantes sobre nossas crenças sobre a morte e a vida após a morte. Qual é a sua opinião sobre a importância de rituais como esse em nossa compreensão da vida após a morte? Você sabia sobre a Floresta de Pedra na China? É uma maravilha natural incrível, localizada na região de Yunnan, composta por altas formações rochosas que lembram árvores fossilizadas. Conhecida como Xilin ou Floresta de Pedra, essas impressionantes estruturas se formaram ao longo de milhões de anos devido à erosão, criando uma paisagem fascinante que atrai visitantes de todo o mundo. Imagine caminhar por um enorme labirinto de pilares de calcário, alguns com mais de 30 metros de altura, enquanto explora as características geológicas únicas deste lugar. Essas formações não são apenas bonitas, elas também têm um significado cultural para o povo Sani, que as considera locais sagrados, cheios de lendas e histórias. Várias trilhas serpenteiam por esta floresta mágica, oferecendo muitas oportunidades para fotos incríveis e para conhecer a história da região. A Floresta de Pedra Xilin também é um patrimônio mundial da Unesco, destacando sua importância e singularidade. Se você é amante da natureza, entusiasta da geologia ou apenas está em busca de aventuras, a Floresta de Pedra é um lugar que vale a pena visitar. Pronto para explorar? Por que os impérios romano e persa tiveram conflitos por tanto tempo? Esse épico conflito durou mais de 600 anos, moldando as culturas e paisagens de ambas as civilizações. Começando por volta de 54 a.C., romanos e persas lutaram intensamente pelo controle de vastos territórios, rotas comerciais e recursos no Oriente Médio. Essas duas potências não disputavam apenas terras, elas competiam por influência e poder em um mundo em rápida mudança. As guerras frequentemente incluíam batalhas dramáticas e alianças mutáveis, com figuras importantes como Júlio César e o rei persa Shapur-Pir deixando suas marcas na história. Ambos os impérios passaram por períodos de expansão e recuo, enquanto as batalhas incessantes continuavam de geração em geração. As perdas foram imensas, muitas vidas foram perdidas e comunidades destruídas. No final, esse longo conflito deixou uma marca indelével, impactando a política, a cultura e o comércio mesmo, muito tempo após o fim das guerras. Que lições podemos aprender dessa luta duradoura? Você pode se surpreender.
o que realmente significa lua azul. Muitas pessoas pensam que a lua azul é chamada assim por causa da cor da lua, mas não é bem assim. Na verdade, o termo lua azul se refere a um fenômeno raro, quando aparece uma lua cheia extra em um ciclo de calendário. Normalmente vemos 12 luas cheias por ano, uma para cada mês, mas a cada 2 ou 3 anos temos essa lua bônus especial. Portanto, quando você ouvir alguém mencionar a lua azul, eles estão falando sobre a raridade dessa lua cheia extra, e não sobre a cor da lua. Embora existam condições atmosféricas como erupções vulcânicas ou incêndios florestais que podem deixar a lua com um tom azulado, esses eventos não têm relação com esse fenômeno do calendário. A expressão "uma vez na lua azul" reflete quão raros são esses eventos em nosso ano agitado. Então, da próxima vez que você ouvir sobre a lua azul, poderá surpreender seus amigos com esse fato interessante. É uma questão de calendário e não de cor. Você já se perguntou como os tubarões encontram até mesmo os menores vestígios de sangue? Os tubarões têm uma incrível habilidade de detectar sangue na água, conseguindo perceber apenas uma gota em uma piscina de tamanho olímpico. Esse sentido extraordinário, chamado olfato, permite que eles localizem suas presas a grandes distâncias. Quando um tubarão sente o cheiro de sangue na água, isso ativa um poderoso instinto de caça, ajudando-o a encontrar alimentos como peixes e focas. Suas narinas são especialmente projetadas para isso. Eles podem detectar sangue mesmo em concentrações muito diluídas. Essa habilidade é crucial não apenas para encontrar comida, ela desempenha um papel vital na sobrevivência em vastos oceanos. Os tubarões podem reagir rapidamente ao cheiro, seguindo-o para não perder a oportunidade de se alimentar. Então, da próxima vez que você admirar essas criaturas incríveis, lembre-se de que seu olfato aguçado é a chave para a sobrevivência nas profundezas do oceano. Você pode acreditar na popularidade da segunda parte de Round 6? Nos primeiros 4 dias após o lançamento de Round 6-2, a série alcançou impressionantes 68 milhões de visualizações. Esse enorme interesse destaca a incrível empolgação em torno deste popular seriado, que conquistou os corações dos espectadores ao redor do mundo. Após o sucesso da primeira temporada, os fãs aguardavam ansiosamente a continuação, e parece que a empolgação só aumentou. O programa, que combina reviravoltas emocionantes e momentos tocantes, ressoa com espectadores de todas as idades. A trama se passa em uma competição fictícia, onde os jogadores arriscam tudo por uma chance de ganhar um prêmio que pode mudar suas vidas. A história é cativante e faz refletir. Quando a Netflix lançou a nova temporada, o número de visualizações disparou, já que os fãs queriam ver o que aconteceria a seguir. Esse resultado recorde levanta questões sobre como os serviços de streaming influenciam as tendências de visualização e a popularidade dos programas. Enquanto discussões sobre teorias da trama e desenvolvimento de personagens dominam as redes sociais, surge a pergunta: até onde pode ir esse fenômeno cultural? Você pode acreditar que os congeladores têm uma função secreta de design? Essa verdade pouco conhecida sobre os congeladores pode facilitar muito o preparo das refeições. Você já percebeu as ranhuras nas bordas do seu congelador? Elas não estão lá apenas para enfeitar, têm uma função específica. Essas ranhuras são feitas para armazenar bandejas de carne verticalmente, garantindo que fiquem firmes e seguras. Esse design inteligente maximiza o espaço, facilitando a organização dos seus cortes de carne favoritos, sem ocupar muito espaço. Em vez de empilhá-los, o que pode causar bagunça e derramamentos, essa disposição mantém tudo em ordem e acessível. Além disso, isso ajuda a evitar que as bandejas grudem umas nas outras, permitindo que você pegue facilmente o que precisa. Quem diria que algo tão simples poderia mudar tanto a sua rotina na cozinha? Na próxima vez que você for encher o congelador, não se esqueça de aproveitar essa incrível função. É apenas um desses designs inteligentes que nos ajudam no dia a dia, tornando o preparo e o armazenamento dos alimentos muito mais práticos. Isso pode te surpreender. Lacoste e Los Huachiturros. Em 2011, a famosa marca francesa de roupas Lacoste tomou uma decisão ousada ao pagar o grupo argentino de cúmbia, Los Huachiturros, para que parassem de usar seu icônico logotipo de crocodilo. Por que fizeram isso? A Lacoste queria se distanciar do estilo único do grupo, que poderia prejudicar sua imagem de marca premium. Em vez de desaparecer, o grupo se voltou para seu concorrente, Tommy Hilfiger, e começou a usar suas roupas.
Essa decisão inusitada destaca a intensa concorrência na indústria da moda, onde a imagem da marca é crucial. Ao se juntarem a uma marca mais popular, os Los Huachiturros adotaram um novo estilo, enquanto a Lacoste buscava manter sua reputação sofisticada. É surpreendente ver que o mundo da moda não é apenas sobre roupas. Também se trata de como as marcas gerenciam suas identidades em relação a tendências e movimentos culturais. Será que a Lacoste fez a escolha certa ao priorizar a imagem da marca em detrimento da liberdade de expressão? Você pode se surpreender com o maior aeroporto do mundo. O Aeroporto Internacional Rei Fahd, na Arábia Saudita, ocupa o primeiro lugar, com uma área impressionante de 301 milhas quadradas. Para comparação, isso é aproximadamente o tamanho de todo o Bahrein. Apesar de sua enorme área, o aeroporto Rei Fahd não é o mais movimentado em termos de passageiros. Esse título pertence ao Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson, em Atlanta, UAE, conhecido por atender o maior número de viajantes a cada ano. Embora o aeroporto Rei Fahd ofereça muito espaço e uma infraestrutura impressionante, Atlanta se destaca pelo fluxo constante de passageiros, atendendo milhões que buscam conexões. Esse contraste único destaca como diferentes aeroportos podem ter sucesso em aspectos variados, mostrando a diversidade dos centros de transporte global. Qual aeroporto você prefere para sua próxima viagem? Um com espaço ou um com movimento? Você não vai acreditar na incrível história de sobrevivência da família Ovid. Durante a Segunda Guerra Mundial, a família Ovid, uma notável família húngara de atores e músicos judeus anões, enfrentou horrores inimagináveis em Auschwitz. Entrando no campo de concentração como um grupo unido de 12 pessoas, eles se tornaram a maior família de anões já registrada na história. Ao longo de sua jornada aterrorizante, eles se apoiaram mutuamente, demonstrando resiliência e esperança em condições criadas para destruir a humanidade. Diferente de muitos outros, os Ovid conseguiram sobreviver em Auschwitz, apesar de todas as dificuldades. A história deles não é apenas uma história de sobrevivência, mas também a força dos laços familiares. Ao superar tais provações, eles mostraram como a unidade e o amor são importantes. O legado deles nos lembra da necessidade de lembrar o passado e honrar aqueles que lutaram por suas vidas em um dos períodos mais sombrios da história. Como podemos garantir que a história deles nunca seja esquecida? Incrível, mas é verdade. O escritório de Einstein foi vasculhado. Após a morte do lendário físico Albert Einstein em 1955, um fotógrafo chamado Ralph Morse teve uma oportunidade única de entrar no espaço pessoal de Einstein. Como ele conseguiu isso? Com uma ousada suborno, uma garrafa de uísque. Morse chegou ao hospital de Princeton logo após a morte de Einstein e queria registrar aquele momento. Usando seu charme e um pouco de coragem, ele convenceu o segurança a deixá-lo entrar no escritório de Einstein, onde o tempo parecia ter parado. Uma mesa bagunçada, papéis espalhados e objetos pessoais criavam uma imagem vívida de uma das mentes mais brilhantes da história. Esta história divertida mostra o quanto nossa curiosidade por conhecimento pode ser intensa, mesmo que isso exija uma garrafa de bebida para acessar uma parte da história científica. O que você exploraria no escritório de Einstein? Difícil de acreditar, mas o Facebook causa problemas em divórcios. Em 2011, uma estatística surpreendente mostrou que 1 em cada 3 pedidos de divórcio mencionava a palavra Facebook. Essa rede social, que conecta milhões de pessoas ao redor do mundo, também desempenha um papel importante nos relacionamentos pessoais. A facilidade de compartilhar momentos da vida online pode levar a mal-entendidos ou ciúmes, muitas vezes alimentados pelo que as pessoas veem nas postagens de seus parceiros. Casais podem se envolver em discussões sobre privacidade ou checagem de perfis, o que às vezes resulta em problemas de confiança. Esse fenômeno destaca como a tecnologia impacta nosso dia a dia e nossos relacionamentos. À medida que mais pessoas usam o Facebook para se comunicar, é importante considerar sua influência no romance e no casamento. Será que a rede social se tornou um novo parceiro silencioso nos problemas de relacionamento? Compreender essa conexão ajudará os casais a navegarem de forma mais sábia em sua vida digital. É verdade que Lincoln tinha uma patente. Abraham Lincoln, mais conhecido como o 16º presidente dos EUA, é também o único presidente do país a ter recebido uma patente. Ele ganhou essa honra em 1849, por um dispositivo destinado a levantar barcos presos em águas rasas. Embora a invenção nunca tenha sido produzida ou utilizada,
Ela reflete o espírito inventivo de Lincoln e seu interesse por soluções práticas. O dispositivo consistia em um conjunto de foles presos ao casco do barco, que podiam ser inflados para levantar a embarcação sobre obstáculos, como bancos de areia. Curiosamente, essa invenção faz parte da vida de Lincoln antes de sua entrada na política, quando ele ainda exercia a advocacia em Illinois. Seu fascínio por tecnologia e mecânica revela sua visão inovadora. Esse fato pouco conhecido sobre Lincoln nos ajuda a vê-lo não apenas como uma figura histórica. Ele demonstra sua criatividade e habilidades para resolver problemas. Quantos outros presidentes podem se orgulhar de tal conquista única? O que está a 100 quilômetros acima de nós? Esse ponto incrível, conhecido como Linha de Kármán, marca a fronteira oficial entre a atmosfera da Terra e o espaço. A essa altura, cerca de 100 quilômetros acima do nível do mar, o ar se torna tão rarefeito que aviões comuns não conseguem subir. Em vez disso, as naves espaciais que alcançam essa altura começam a experimentar a microgravidade. Essa fronteira é importante para a exploração do espaço e levou a avanços emocionantes em tecnologia e na compreensão do nosso universo. Astronautas que ultrapassam essa linha podem ver a Terra de uma perspectiva impressionante, desfrutando de uma vista magnífica da curvatura do planeta e de seus oceanos azuis. Além disso, a linha de Kármán destaca quão frágil é nossa atmosfera. Abaixo dessa linha, somos cercados por uma camada protetora de gases que sustenta a vida. Acima dela está o vasto espaço, repleto de estrelas, planetas e mistérios que aguardam para serem descobertos. Não é incrível pensar que a apenas alguns quilômetros da nossa vida cotidiana existe um abismo de espaço? Você sabia que a gaita é o instrumento mais vendido? Esse incrível instrumento pequeno já vendeu mais de 100 milhões de unidades, superando facilmente a guitarra e o piano. Sua popularidade se deve à sua acessibilidade e portabilidade, tornando-a uma favorita entre músicos de todos os níveis. Não importa se você está começando ou se já é um profissional experiente, a gaita cabe facilmente no bolso e está sempre pronta para tocar a qualquer hora e em qualquer lugar. Você pode ouvi-la em diversos estilos musicais, do blues ao rock e ao folk, criando melodias marcantes e emocionantes. Sua construção é simples, palhetas de metal e um corpo de plástico ou madeira, mas oferece infinitas possibilidades de autoexpressão. A ascensão da gaita começou no início do século XIX na Europa e continua a prosperar na cena musical moderna. Muitos músicos famosos como Bob Dylan e Bruce Springsteen mostraram a gaita em suas canções, confirmando seu apelo duradouro. Então, se você já pensou em aprender a tocar um instrumento musical, por que não começar com a gaita? É divertido, fácil de aprender e está sempre pronta para uma jam session. História incrível: vulcões podem causar fome. Entre 1601 e 1603, a erupção do vulcão Huayna Puttina, no Peru, lançou toneladas de cinzas na atmosfera, resultando em mudanças climáticas drásticas ao redor do mundo. Esse desastre natural provocou a chamada Pequena Idade do Gelo, quando temperaturas anormalmente frias afetaram a agricultura em regiões distantes da erupção. Na Rússia, essas condições severas levaram a colheitas ruins, causando uma fome catastrófica que tirou a vida de cerca de 2 milhões de pessoas. Invernos rigorosos e safras fracassadas deixaram as aldeias em uma situação difícil, com muitos sem acesso a alimentos. As famílias lutavam para sobreviver enquanto a fome pairava sobre elas, mostrando como nosso mundo está interconectado, mesmo no século XVII. É surpreendente pensar que uma erupção vulcânica, a milhares de milhas de distância, poderia causar tanta destruição tão longe de sua origem. Esse evento trágico serve como um forte lembrete do poder da natureza e do delicado equilíbrio de nossos ecossistemas. Quantas vidas, na sua opinião, poderiam ter sido afetadas por uma única erupção? Fato incrível sobre a caverna Waitomo. Esta impressionante beleza subterrânea, localizada na ilha norte da Nova Zelândia, é famosa por suas formações geológicas impressionantes. Imagine entrar em uma caverna escura e ser recebido pelo brilho etéreo de milhares de pequenos vagalumes, iluminando as paredes como um céu estrelado. Essas criaturas únicas, na verdade, larvas de um tipo de mosquito, criam um espetáculo hipnotizante que atrai visitantes de todo o mundo. Enquanto pendem em fios de seda, capturando insetos, os vagalumes emitem uma luz azul esverdeada, que acrescenta a atmosfera surreal da caverna. As intrincadas formações de calcário em Waitomo
também contam a história de antigos processos naturais, moldados ao longo de milhares de anos pela água que desgasta a pedra. Seja você um aventureiro ou um amante da natureza, visitar a caverna Waitomo é uma viagem mágica ao coração da beleza natural da Nova Zelândia. Você já viu algo assim? E se eu disser que bocejar esfria o seu cérebro? Sim, é verdade. Quando você boceja, inala bastante ar, e essa respiração profunda pode realmente ajudar a reduzir a temperatura do seu cérebro. Esse efeito de resfriamento é importante, pois um cérebro mais fresco melhora a vigilância e as funções cognitivas. Imagine que você está em uma palestra chata ou se sentindo sonolento na mesa. Um bom bocejo pode revigorar sua mente. Ele não só traz oxigênio, mas também ajuda a regular a temperatura do seu corpo. Então, da próxima vez que você bocejar, especialmente em um momento entediante, lembre-se de que é uma forma do seu cérebro dizer que precisa de uma recarga. Bocejar não é apenas um sinal de cansaço, mas desempenha um papel fundamental em fazer você se sentir mais alerta e focado. Não é incrível como nossos corpos encontram maneiras inteligentes de nos manter em forma? Acredite ou não, mas as pessoas não podem respirar e engolir ao mesmo tempo. Essa peculiaridade ajuda a evitar o engasgo, que é um sério risco ao comer ou beber. No seu pescoço, há um mecanismo inteligente. A laringe e a epiglote trabalham juntas. Quando você engole, a epiglote fecha a passagem respiratória, garantindo que a comida vá para o esôfago e não para os pulmões. Esse processo é vital, pois nossos pulmões precisam de um fluxo constante de ar fresco para funcionar corretamente. Na verdade, uma pessoa média engole cerca de 600 vezes por dia, mas sempre respira entre essas deglutições. Embora pareça simples, essa dupla função de engolir e respirar mostra como nosso corpo é complexo. Você já tentou dar uma grande mordida e depois falar? Muitas vezes você acaba tossindo ou engasgando. Esse mecanismo protege você. Então, da próxima vez que você estiver saboreando uma refeição, lembre-se do incrível trabalho em equipe que acontece na sua garganta, garantindo sua segurança ao comer. Prepare-se para se surpreender com a guerra mais curta da história. Em 27 de agosto de 1896, o mundo testemunhou um conflito incrível entre a Grã-Bretanha e o Sultanato de Zanzibar, que durou apenas 38 a 45 minutos. A guerra começou quando o sultão Khalid bin Bargash se recusou a renunciar após a morte do líder, apoiado pelo governo britânico. Para demonstrar sua força, os navios britânicos começaram a bombardear o palácio do sultão, levando a uma capitulação incrivelmente rápida. As forças de Zanzibar sofreram grandes perdas, enquanto as perdas britânicas foram mínimas, destacando a clara desigualdade de poder militar. Esse conflito surpreendentemente curto não apenas fortaleceu a influência britânica na região, mas também deixou uma marca curiosa na história. Hoje, a guerra anglo-zanzibariana serve como um lembrete estranho, mas fascinante, de como os conflitos podem se desenvolver rapidamente e como a dinâmica de poder molda nosso mundo. Você sabia que o primeiro vídeo em 1080p foi um clássico dos Muppets? Era uma versão vibrante de Bohemian Rhapsody, mostrando o estilo único dos Muppets na música e no humor. Esse vídeo icônico foi carregado em 2008 e se tornou um marco para o YouTube, sendo um dos primeiros exemplos de conteúdo em alta definição na plataforma. Os fãs ficaram empolgados ao ver seus personagens de fantoches favoritos, como Kermit e Miss Piggy, cantando uma canção tão famosa. As imagens nítidas e as cores vibrantes trouxeram uma nova energia a esse clássico amado, cativando espectadores de todas as idades. Com o crescimento do YouTube, os vídeos em alta definição mudaram a forma como as pessoas compartilhavam e consumiam conteúdo online. Hoje, 1080p se tornou quase um padrão, mas a apresentação dos Muppets continua a ser uma lembrança agradável dos primeiros dias do HD no YouTube. Você consegue imaginar como era assistir a um vídeo tão revolucionário naquela época? A surpreendente verdade sobre os hábitos modernos de namoro. Mais da metade dos solteiros americanos não saiu para um encontro nos últimos 2 anos, o que mostra o quão difícil pode ser o mundo dos relacionamentos hoje em dia. Devido à vida corrida, distrações digitais e normas sociais em mudança, muitas pessoas se sentem perdidas. O surgimento de aplicativos de namoro prometeu facilitar o processo, mas muitas vezes resulta em excesso de opções e conexões superficiais. Além disso, a influência contínua da pandemia complicou ainda mais as interações sociais,
tornando mais difícil para os solteiros conhecerem novas pessoas. Muitos sentem a pressão de corresponder a padrões idealizados de namoro, o que os faz hesitar e não tomar a iniciativa. O que isso significa para o futuro dos relacionamentos? Os solteiros encontrarão novas maneiras de se conectar ou continuarão enfrentando dificuldades nessa nova realidade? Este é um tema que merece ser discutido enquanto exploramos as dinâmicas em mudança do amor e dos relacionamentos em nosso mundo moderno. Difícil de acreditar, mas o ouro está no oceano. Cientistas estimam que os oceanos contêm uma quantidade impressionante de ouro, suficiente para que cada pessoa na Terra receba cerca de 20 quilos. No entanto, coletar esse tesouro não é tão simples quanto parece. O ouro está espalhado em pequenas quantidades nas vastas águas, tornando sua extração extremamente complicada. Embora possamos imaginar caçadores de tesouros com pás e baldes, na verdade, é necessária tecnologia moderna para extrair até mesmo vestígios desse metal precioso. Nas águas oceânicas, há cerca de 20 partes de ouro por trilhão, uma quantidade minúscula que, somada, se acumula em todos os oceanos do mundo. Embora a atração por essa riqueza oculta seja empolgante, nossos métodos atuais de extração ainda não são adequados para essa caça submarina. Portanto, embora o ouro possa estar escondido nas profundezas do oceano, ele continua sendo um mistério intrigante, aguardando inovações que possam revelar seus segredos. A chaminé mais alta da Europa está na Eslovênia? Com certeza. Essa famosa chaminé, localizada na usina de Trbovlje, atinge impressionantes 360 metros de altura, tornando-se a mais alta da Europa. Ela se ergue sobre as belas paisagens eslovenas, atraindo turistas e alpinistas em busca de aventuras emocionantes. A subida ao topo não é para os fracos. Os alpinistas costumam usar sistemas de segurança e cordas para enfrentar a subida íngreme e apreciar as vistas deslumbrantes. No topo, os aventureiros têm panoramas incríveis dos vales e montanhas ao redor. Muitos alpinistas dizem que a sensação de alcançar essas alturas, combinada com a adrenalina da subida, torna essa experiência imperdível para quem busca momentos inesquecíveis. Você aceitaria o desafio dessa incrível estrutura? Por que o vórtice polar congela nossos invernos? O vórtice polar é uma corrente de ar frio que fica ao redor dos polos da Terra. Quando está forte, ele mantém as temperaturas congelantes na região ártica. No entanto, às vezes ele enfraquece ou se torna instável, e partes desse ar frio podem escapar e se mover para o sul. Isso pode causar quedas de temperatura severas em regiões distantes dos polos, como vimos em 2019, quando um evento de vórtice polar fez a temperatura no meio oeste dos Equarinori cair para impressionantes menos 50 graus Fahrenheit. Esses fenômenos climáticos extremos podem atrapalhar a vida cotidiana, sobrecarregar os recursos de energia e até criar condições perigosas para viagens. Então, da próxima vez que você estiver tremendo no inverno, lembre-se, pode ser que o vórtice polar esteja se rearranjando e compartilhando seu ar gelado com lugares que não estão acostumados a tanto frio. Não é incrível como coisas tão distantes podem influenciar nosso clima? É verdade, nas Ilhas Faroe existem cerca de 70 mil ovelhas e apenas 50 mil habitantes. Essa situação demográfica única afeta a vida cotidiana dos faroeses, pois as ovelhas são fundamentais para a agricultura, fornecendo carne, leite e lã. O terreno acidentado das ilhas é perfeito para a criação de ovelhas, permitindo que os animais pastem livremente nas encostas verdes e nos penhascos. A pastoreio é uma tradição muito apreciada, e a lã das ovelhas é transformada em roupas e tecidos bonitos que refletem a cultura local. Além disso, a carne de cordeiro é um prato principal da culinária tradicional faroesa e é usada em diversas receitas. Com tantas ovelhas, elas não são apenas gado, mas uma parte essencial da identidade da comunidade e da estabilidade econômica. É fascinante como, neste canto remoto do mundo, as ovelhas têm tanta importância. Você ficará surpreso com a origem da palavra caixa. Este termo comum tem uma história fascinante que remonta ao início do século XVI. Originalmente, caixa não se referia a pequenos compartimentos em móveis que se abrem e fecham. Em vez disso, designava a ação de retirar algo, especialmente dinheiro de um recipiente. Imagine uma época em que o dinheiro era guardado com segurança e a pessoa que o retirava do caixa era chamada de caixa. Somente no século XVII, o significado mudou para o substantivo que conhecemos hoje, descrevendo esses práticos compartimentos em nossas mesas e cômodas.
Essa evolução da linguagem mostra como nossas palavras podem se transformar à medida que a sociedade muda. Então, da próxima vez que você abrir uma caixa, lembre-se de que está se conectando a uma história que antes se concentrava na ação de retirar algo, e não no móvel em si. Difícil de acreditar, mas o FarmBot Genesis é uma revolução. Este sistema inovador de jardinagem está mudando nossa forma de cultivar alimentos. O FarmBot Genesis utiliza robôs e tecnologias modernas para automatizar o plantio, a irrigação e o cuidado das plantas. Imagine um braço robótico que sabe exatamente quando plantar sementes, quando regar e até quando arrancar ervas daninhas. Com uma interface simples, qualquer pessoa pode controlar o FarmBot pelo celular ou computador, tornando a jardinagem acessível a todos, independentemente do nível de experiência. Ele é projetado para jardineiros domésticos e fazendas urbanas, ajudando a aumentar a colheita, mesmo em pequenos espaços. Com esse sistema, os usuários podem facilmente monitorar a saúde de suas plantas e fornecer os nutrientes necessários. Unindo arte, ciência e tecnologia, o FarmBot Genesis promove um estilo de vida sustentável e torna os alimentos frescos mais acessíveis, mesmo em áreas urbanas. Você está pronto para se juntar à revolução na jardinagem? Descubra a magia das lâmpadas de óleo de cobre dos Abássidas. Este período incrível, conhecido por suas conquistas culturais, foi marcado por mestres que criavam padrões complexos que despertavam imaginação e admiração. Essas lâmpadas, frequentemente feitas de cobre polido, não apenas eram belas, mas também possuíam compartimentos e mecanismos engenhosos que fascinavam seus usuários. Embora possam lembrar a lâmpada de Aladim com suas histórias mágicas de desejos e gênios, é importante notar que essas lâmpadas históricas não continham espíritos mágicos. Em vez disso, sua arte elaborada e habilidades de engenharia demonstravam a genialidade dos mestres da época, que combinavam funcionalidade com estética. Esses objetos não serviam apenas para iluminar, eram o início de conversas, ferramentas para contar histórias e objetos de desejo. Hoje, o legado dessas lâmpadas nos conecta a um passado vibrante, onde a inventividade e a criatividade não tinham limites. Como esses mestres inspiraram os designs modernos. Você pode se surpreender. A origem da palavra arena. O termo arena vem dos antigos anfiteatros romanos, onde as lutas de gladiadores atraíam grandes multidões. Nesses gigantescos edifícios, a área central, frequentemente chamada de arena, era coberta de areia. Essa areia, conhecida como arena, tinha uma função prática. Absorvia o sangue das batalhas brutais que aconteciam durante esses espetáculos emocionantes. Quando os gladiadores lutavam por glória e sobrevivência, a areia manchada de sangue se tornou um símbolo da emoção e da crueldade dos jogos. Com o tempo, a palavra arena ultrapassou esses anfiteatros e passou a designar qualquer lugar onde acontecem eventos, apresentações ou competições, desde estádios esportivos até salas de concerto. Então, da próxima vez que você ouvir a palavra arena, pense em suas raízes dramáticas no mundo dos guerreiros e dos antigos espetáculos. É fascinante como uma única palavra pode carregar uma história tão rica. Você sabia que os jogos de azar ajudam a caridade na Finlândia? Neste país nórdico único, os jogos de azar não são apenas uma forma de entretenimento. Eles desempenham um papel importante no apoio às comunidades. O governo finlandês regula cuidadosamente todos os jogos de azar, garantindo que cada centavo de lucro vá para fins beneficentes. Isso significa que quando os jogadores fazem apostas, eles não estão apenas buscando ganhar, mas também contribuindo para projetos importantes que beneficiam a sociedade. Desde o financiamento de programas para jovens e apoio a iniciativas de saúde, até o desenvolvimento das artes e da cultura, o impacto da receita dos jogos de azar é significativo. Muitas organizações dependem desse financiamento para cumprir suas missões, provando que a sorte pode levar a mudanças positivas. Então, da próxima vez que você pensar em jogos de azar, lembre-se de que na Finlândia você não está apenas jogando, você está ajudando a construir uma comunidade melhor, não é incrível? E se eu te contar sobre um mirante incrível à beira de um penhasco? No Parque Nacional Kalbarri, na Austrália Ocidental, os visitantes podem acessar um mirante que se projeta impressionantes 25 metros além da borda das altas rochas. Essa construção incrível oferece vistas deslumbrantes do cânion que o rio Murchison esculpiu ao longo de milhões de anos. Imagine-se lá, com o vento soprando ao seu redor, e uma vasta paisagem se estendendo abaixo de você.
A aridez ao redor do parque contrasta vibrante com as cores intensas do cânion, criando o momento perfeito para uma foto. Enquanto você aprecia a vista, pode até avistar a vida selvagem local, como cangurus ou várias aves que habitam esse ambiente desafiador. Seja você um amante de trilhas ou apenas em busca de uma experiência emocionante, o mirante no Parque Nacional Kalbarri oferece uma visão única da beleza natural da Austrália. Não é apenas uma vista, é uma viagem ao coração da natureza. Você está pronto para vivenciar isso? Vamos revelar a verdade sobre as incríveis conquistas de Euler. Leonhard Euler foi um gênio da matemática, cujos trabalhos formaram a base de muitas áreas da matemática moderna. Em suas obras encontramos algumas das primeiras referências documentadas a temas como cálculo, teoria dos números e teoria dos grafos, tornando-o um dos matemáticos mais influentes de todos os tempos. Curiosamente, muitas descobertas e teoremas que surgiram após seus trabalhos são frequentemente atribuídos a outros, não por falta de originalidade, mas para não ofuscar as notáveis conquistas de Euler. Essa prática destaca o imenso impacto de Euler. Ele criou a base para futuras descobertas. Por exemplo, embora Euler tenha introduzido conceitos importantes, matemáticos posteriores os aprimoraram, criando uma evolução fascinante das ideias. O diálogo entre seus trabalhos e as descobertas subsequentes mostra como a colaboração é essencial na ciência e na matemática. Como as futuras gerações continuarão a desenvolver esse legado tão importante? E se eu disser que bônus generosos podem inspirar lealdade? Em 2012, Yan Yuanquang, CEO da Lenovo, decidiu recompensar seus funcionários dedicados com um incrível bônus de 3 milhões de dólares. Esse gesto tocou cerca de 10 mil colaboradores, mostrando cuidado com seu bem-estar e motivação. E não parou por aí. Em 2013, Yuanquang repetiu a ação, provando que recompensar o trabalho em equipe pode criar uma cultura corporativa positiva. Distribuir bônus dessa forma não é apenas uma surpresa agradável. Isso mostra aos funcionários que suas contribuições são valorizadas e pode levar a um aumento na produtividade e satisfação no trabalho. Quando os trabalhadores se sentem reconhecidos, tendem a ficar mais tempo e trabalhar com mais afinco, o que beneficia toda a empresa. A Lenovo, líder no setor de tecnologia, claramente entende que investir em pessoas é tão importante quanto investir em tecnologia. O que outras empresas podem aprender com esse exemplo? Descubra a encantadora vila de Ba, na Escandinávia. Ba, um lugar aconchegante na fronteira da Noruega com a Suécia, tem um dos nomes mais curtos do mundo. Com apenas 2 letras, parece simples, mas carrega um profundo significado cultural. Nas línguas escandinavas, Ba significa rio ou fluxo, o que descreve perfeitamente essa região, conhecida por suas pequenas vilas repletas de água. Imagine uma comunidade acolhedora, onde a natureza e a linguagem se entrelaçam, homenageando os belos rios e riachos que alimentam a paisagem. Os habitantes desfrutam de uma vida tranquila, cercados por paisagens deslumbrantes, tornando Ba um tesouro escondido para aqueles que apreciam a simplicidade e a beleza natural. Na próxima vez que você pensar em nomes de lugares, lembre-se de Ba e de como ele se conecta à essência da região. Não é incrível quanto significado pode ser colocado em apenas 2 letras? Você sabia que o papagaio Kizzy adora piadas? Quando Kizzy, um papagaio cinza africano, conheceu a famosa primatóloga Jane Goodall pela primeira vez, algo incrível aconteceu. O inteligente pássaro a reconheceu por uma foto e brincou: "Tem chimpanzés?" Essa piada fez Jane rir, e muitos acreditam que isso mostra o senso de humor de Kizzy. Os papagaios são conhecidos por suas habilidades vocais impressionantes e por imitar a fala humana, mas Kizzy foi além, ligando seu comentário ao trabalho de Goodall com chimpanzés. Pesquisadores acreditam que essa interação demonstra não só diversão, mas também a inteligência social dos animais. Os papagaios cinzas africanos são especialmente conhecidos por suas habilidades cognitivas e profundidade emocional. O reconhecimento de Goodall por Kizzy mostra a incrível conexão e compreensão que podem existir entre humanos e nossos amigos de penas. Isso nos lembra que os animais podem nos surpreender com sua esperteza e humor, nos convidando a conhecer mais sobre suas personalidades únicas.